vamos falar sobre ansiedade e até pelos comentários que já foram feitos, percebo que terá muita valia nós entendermos os seus possíveis desdobramentos, ok? Em primeiro lugar, gente, eu creio que a gente precisa entender que termos como ansiedade, depressão, né, pânico, fobias, de uma certa forma, eles se popularizaram no senso comum. E, portanto, eles recebem é dada como atribuição de patologia uma série de manifestações que não necessariamente entrariam dentro de um panorama realmente patológico. Portanto, eu creio que antes da gente começar a desdobrar, né, as caracterizações e as possíveis comorbidades da ansiedade, os derivados da ansiedade, eu creio que seria importante um breve delineamento acerca do que a gente poderia dizer como normal e como patológico, ok? Amigos, dentro do que seja normal, a gente precisa levar em consideração, ok, de que todos nós estamos passíveis a pensamentos intrusos, a sentimentos intrusos, que sem que a gente tenha programado e sem que a gente saiba localizar de imediato a causa e a origem, podem surgir nos nossos pensamentos e nas nossas emoções. Todos nós podemos ter determinada cota de ansiedade em relação a determinados temas, algo que inclusive poderíamos definir pelo termo preocupação. São determinados temas que inevitavelmente vão causar na gente uma certa cota de tensão. Ora, quando essas tensões elas estão sujeitas e especificamente vinculadas a um dado evento, a gente não pode dizer que temos aí uma manifestação de ansiedade, mas sim de uma normal preocupação, da formação de uma inevitável expectativa que você acaba construindo em relação a um evento que você está esperando. Vamos dar um exemplo? Por exemplo, você está interessado na aprovação de uma determinada prova que você vai fazer. E você vai estudar para essa prova, você vai se aplicar, você vai investir tempo para poder se dedicar no preparo para essa prova. Ora, no modo como você está orquestrando toda uma rede de comportamentos no intuito de se preparar para um dado evento, é inevitável que isso venha a produzir uma certa tensão, sobretudo quanto mais se aproximar a data da realização do evento. O nome disso não é ansiedade, o nome disso é uma expectativa / preocupação absolutamente natural e normal em relação aos movimentos que a nossa psique podem produzir no dia a dia. Por exemplo, um ente querido saiu de casa, você já não tem notícias dele, é de longa data, e você ouve uma notícia complicada, delicada acerca dele. E você não tendo acesso imediato de interação com ele, ora, isso vai gerar, obviamente, suspeitas, desconfortos. Isso vai deflagrar processos dentro da gente da ordem da tensão. Portanto, o que eu estou querendo dizer é que existem determinados movimentos que, uma vez estando devidamente vinculados a uma fonte emissora, a um estímulo gerador, nós estamos falando aí de simples causa e efeito. Até agora nós não entramos no terreno da patologia, ok? Portanto,
Em falar de patologia, né, nós estamos falando de uma rede de pensamentos e de sentimentos que já não estão necessariamente vinculadas a um estímulo gerador, que já não estão, já não são produzidos como resposta a uma situação específica. Ou seja, eles possuem não só um disparo automático e espontâneo, como eles mantêm predominância de atuação em praticamente a totalidade do tempo vigil acordado daquela pessoa. Aí nós temos um problema. Nós temos um problema quando esse tipo de tensão ela está muito mais patrocinada pela imaginação e para muito além do que ela poderia ficar caracterizada por situações equivalentes, reais, em torno da vida da pessoa. Portanto, a ansiedade ela passa a ser definida como patologia quando, pelos seus desdobramentos, ela começa a paralisar. Ela começa a causar reverberações que comprometem a funcionalidade geral do sujeito. Entendeu? Do modo como ele se desestabiliza, do modo como ele se desestrutura, né? E nessa direção, inclusive a maneira de se trabalhar, a gente teria que colocar em xeque aqui inúmeras coisas. Porque existem eventos que, pela natureza do modo como ele se impõe na nossa existência, ele pode deflagrar processos muito intensos dentro da gente e que ainda assim não teríamos como chamar de patologia. Porque, em termos gerais, face à história daquela pessoa e face à natureza do evento ocorrido, nós teríamos aí a necessidade de um processo de adaptação. Por exemplo, vou dar um exemplo. Uma pessoa que busque, eu já recebi muito no consultório pessoas que elas estão buscando, né, fazer uma ressonância eletromagnética, né? Então elas têm que deitar numa máquina, elas precisam deitar numa maca e que é encaminhada para dentro de um cubículo onde ela fica lá dentro. Dentro desse cubículo, boa parte das pessoas entram em pânico, elas começam a ficar agitadas e o procedimento precisa ser interrompido, porque o sucesso do procedimento ele é equivalente ao quanto a pessoa fique inerte dentro desse cubículo. Mas aí as pessoas elas me chegam ao consultório se autodiagnosticando panicadas, né? E ansiosas, quando na verdade nós estamos diante de um fenômeno absolutamente natural. Como assim, Felipe? É só você pensar do ponto de vista evolutivo. Existia uma máquina de ressonância magnética há 10 mil anos atrás? Quando que o ser humano começou a manusear uma máquina de ressonância magnética? Tudo que você pode entender acerca do comportamento humano, mesmo aqueles que remontam à pré-história, você vai parar para perceber que, embora haviam determinadas cavernas que serviam de abrigo, ainda assim eram ambientes com espaço suficiente para o manejo e o deslocamento do corpo, né? Ambientes apertados, onde você quase não tem posição para se movimentar e se deslocar, praticamente só pertenceu ao âmbito funerário do corpo, né? E agora com a ressonância magnética. Ou seja, portanto, o que eu estou querendo dizer? O fato é que o mundo tecnológico desse mundo atual
no modo como ele está desenvolvendo parâmetros até para facilitação da vida e visando o aprimoramento e o cuidado da saúde, ele dispõe de uma metodologia cuja essência do instinto humano não está adaptado e ele precisa se adaptar. Portanto, esse é o primeiro ponto que eu levo essas pessoas que me buscam no consultório para tentarem se adaptar, né, para então conseguirem realizar esse exame, que inclusive é de importância crucial para determinados tratamentos que eles estão conduzindo, mas levando-os a compreender, sobretudo para eles desenvolverem uma tolerância. Porque nada pior do que você se ver travado diante de um processo que você precisa de uma adaptação e pensar que, na verdade, o problema é você, né? E, na verdade, pensar que o doente é você, que o incapaz é você. Aí entra a cobrança, e aí é que a emenda fica pior do que o soneto, porque aí você ali naquele processo de se cobrar, você vai entrar em turbulência, e em turbulência é aí que o pânico vai se formar. Portanto, o que eu recomendo a essas pessoas é, olha, eu lamento, mas eles vão ter que interromper o procedimento 30 vezes, te tirar da máquina, deixar você pegar o fôlego, beber uma água e entrar na máquina de novo, até você dessensibilizar e conseguir ficar paradinho lá para fazer o exame, ou eles vão logo fazer a opção de te dar um anestésicozinho para você dormir durante o procedimento e eles conseguirem realizar o tal procedimento. Portanto, amigos, eu só estou aqui dando exemplos de como que nós estamos diante de um tema complexo que, pelo modo como ele se popularizou, ele frequentemente é atribuído como patologia, quando na verdade, na prática, muitas vezes ele não é. Portanto, a patologia ela vai sempre envolver algum tipo de disfunção na funcionalidade geral do sujeito, onde a pessoa ela vai se ver travada, onde a pessoa ela vai se ver sabotada, onde a pessoa ela vai se ver lesada por conta do funcionamento de mecanismos autônomos e que criem dentro dela processos complicados com os quais ela não consegue lidar. Aí nós vamos entrar na ansiedade. A ansiedade basicamente seria o quê? A ansiedade é a preocupação exacerbada, intensa, acerca daquilo que ainda não aconteceu. Percebam que nós estamos falando de um movimento, como eu disse no início, absolutamente normal e natural da subjetividade humana. É como se eu estivesse aqui, por exemplo, falando de fome, né? Fome é algo absolutamente instintual, humano. É como se eu estivesse falando aqui de sono. É algo absolutamente natural e humano. Agora, e quando nós estivermos falando de hipersonia, que é um sono avassalador e que domina a pessoa de uma tal forma que complica ela na vida de trabalho, na vida social, na vida conjugal. E quando nós estamos falando de um hiperapetite ou de um hipoapetite, seja porque a pessoa come demais ao ponto de causar prejuízos para o seu próprio corpo, ou come de menos, causando tantos prejuízos quanto. Assim é a ansiedade. A ansiedade ela passa a ser uma patologia quando essa preocupação ganha vida própria e usurpa o campo da nossa imaginação, sempre prevendo os cenários mais catastróficos, por mais que os indícios da realidade se demonstrem promissores. Por mais que a experiência, por mais que o bom senso,
Por mais que a razão aponte para uma direção positiva, a imaginação vai estar sempre jogando contra. E esse tipo de disposição, ou seja, de ansiedade, ele pode desembocar em um dos seus desdobramentos. Quais são os dele? Primeiro é a ansiedade propriamente dito. A ansiedade, quando utilizada apenas nesse termo, ou seja, ansiedade, ela está se referindo, ainda que sendo ansiedade, mas a apenas um ou dois, ou no máximo 3 temas específicos da vida da pessoa. Às vezes o trabalho dela gera uma ansiedade, às vezes a relação familiar dela gera uma ansiedade, às vezes a relação dela com o dinheiro gera uma ansiedade. Ou seja, ela é uma pessoa onde ela nota uma preocupação disfuncional e exacerbada, porém delimitada a 1 ou 2 temas, ok? Agora, por outro lado, a gente também tem a manifestação da chamada, né, nos códigos classificatórios de transtorno mental, tanto o CID quanto o DSM, o transtorno de ansiedade generalizado. Aí, como o próprio nome pressupõe, o transtorno de ansiedade generalizado, ele diz respeito ao campo total da vida da pessoa. Não sobra uma área em que a pessoa não entre numa relação de esbaforimento com aquela área. E é a verdadeira tempestade numa gota d'água. Tudo é tratado de forma catastrófica, pelo menos no modo como as expectativas da pessoa se comportam para qualquer situação desconhecida e às vezes até da sua própria rotina, mas que não estando no seu domínio imediato, deflagra uma preocupação renitente no pensamento, dos quais ela não consegue se desvencilhar. Falando em pensamentos renitentes dos quais ela não consegue desvencilhar, já vamos para o próximo desdobramento da ansiedade, a obsessão. A obsessão, ou os pensamentos obsessivos, são aqueles pensamentos que, uma vez intrusos na nossa mente, eles se impõem com uma carga afetiva tão intensa que a pessoa tem muita dificuldade de se deslocar do tema, de conduzir a atenção para uma outra direção. E aquele tema fica batendo, e no modo como a pessoa cria um campo de batalha no intuito de desmantelar aquela obsessão, tudo isso vai criando um campo de esforço e de batalha tão grande que isso conduz a pessoa praticamente à exaustão. E dependendo do modo como esse processo obsessivo começa a se comportar, ele pode gerar determinados comandos de natureza autônoma e independente, e que produz dentro do sujeito imperativos de comandos, seja afirmando sentenças sobre ele mesmo, seja ameaçando o futuro dele, seja criticando uma determinada escolha que ele fez, e que naquilo em que essa voz, naquilo em que esse pensamento se impõe com um desdobramento afetivo tão intenso, aí nasce o transtorno obsessivo compulsivo, onde a obsessão ela acaba conduzindo à compulsividade. E o que é a compulsividade? A compulsividade ela é um impulso incontrolável na vida da pessoa. Como assim, Felipe, um impulso incontrolável? Por isso, todo impulso
ele é administrável pela consciência. Mas quando ele se coloca de maneira compulsiva, ou seja, como uma compulsão, então ele passa a ser incontrolável pela consciência. E aí você me perguntaria, Felipe, qual a diferença entre impulsividade e compulsividade? A impulsividade, ela é o impulso que também não possui possibilidade de administração pela consciência, mas ele não é mediado pela razão. Na maneira como ele se impõe, ele domina o comportamento. Já a compulsividade é diferente. Embora venha um impulso, o impulso primeiro, ele tenta ser embarreirado pela consciência, pela via da razão. A pessoa fica debatendo dentro dela, não, mas eu não vou fazer, não, cara, isso vai me fazer mal, mas será que eu tenho que fazer? Eu acho que bum, aí ela acaba fazendo. Mas ela sempre acaba fazendo. E essa luta, esse processo que ocorre no ínterim entre o surgimento do impulso e a realização do mesmo é muito carregado de conflito e de angústia. E isso é a compulsividade e é o que caracteriza o transtorno obsessivo compulsivo. Ou seja, é o estabelecimento de um pensamento obsessivo tão enlouquecedor que a pessoa começa a ficar disposta a adotar certos rituais e comportamentos como forma de amenizar a tirania daqueles pensamentos obsessivos que são, por natureza, de natureza ansiogênica, né? Ou seja, aí é aquela pessoa que precisa voltar para conferir a porta 8 vezes, porque ela tá entrando no carro e aí vem a voz, olha, sobe que vai rolar assalto. Hoje vai rolar assalto, aí ela tem que subir. É aquela pessoa que tem que limpar a casa 20 vezes, entendeu? Durante o dia, e principalmente agora com o pretexto da pandemia, deve ter muito transtorno obsessivo compulsivo que está recebendo farta munição para poder criar uma verdadeira perturbação nas pessoas, porque aí, principalmente se entra ou se passa alguém estranho, olha, limpa aquela maçaneta de novo, você não limpou direito, olha, teve um detalhezinho ali que você não limpou, vai que o vírus está ali no cantinho, vai nisso. E a pessoa, ela está lavando a louça, ela está assistindo novela e ela não consegue se desvencilhar daquele pensamento, e aí acaba que angustiada e exausta de não conseguir ir para outra direção, ela acaba levantando e indo lá, limpando aquele trechinho uma vez, outra vez. E aí quando já não é mais a maçaneta, o X da questão, agora é a soleira da porta da cozinha, e assim vai assumindo diversos desdobramentos. Portanto, o transtorno obsessivo compulsivo, ele é um dos irmãos de primeiro grau da ansiedade. E ora, falando aqui acerca de pensamentos ameaçatórios, né, e que acaba gerando na pessoa comportamentos obsessivos compulsivos, isso já cria para a gente a próxima ponte daquilo que também é um desdobramento da ansiedade, que são as fobias, as múltiplas fobias, aracnofobia, claustrofobia, enfim, todos os nomes precedidos de termos, né, se eu não me engano, né, do grego, né, trazendo a sua conjunção com a palavra fobia. Né? E a fobia, ela pode também, assim como a ansiedade, ser algo setorial, como também algo praticamente generalizado. Talvez a fobia mais generalizada e não incomum de ser encontrada seja a chamada fobia social. É aquela pessoa cujas ameaças mentais
e os pensamentos carregados de emoções, pelo modo como ela processa as informações, ou como produto de vivências e experiências que ela carrega, produzem então um comportamento fóbico que nada mais é do que a manifestação do instinto de autopreservação, provocando na pessoa imobilidades no intuito de preservá-la dos riscos que a imaginação fica elucubrando o tempo todo acerca da realidade. Acerca da realidade. Agora, esses processos eles são disfuncionais porque eles produzem um desconforto e uma desestruturação nas emoções da pessoa de uma tal maneira que podem, inclusive, causar reações somáticas, ou seja, no corpo, ao ponto de gerar taquicardia, ao ponto de gerar palpitações, ao ponto até de, dependendo de fragilidades orgânicas da pessoa, deflagrar processos complicados, por exemplo, para pessoas cardíacas, né, cardiopatas, ou até pessoas com fragilidades cerebrais, como, por exemplo, problemas de derrame e etc. O fato é que é por isso que quando o cenário se desdobra, né, num panorama fóbico, é muito importante dele ser tratado, e embora algumas pessoas elas vivenciem experiências fóbicas, mas como é uma fobia circunscrita a um determinado elemento do qual a pessoa consegue se desvencilhar no dia a dia, ela então não dá muita atenção para aquilo, como já foi o caso, né, já descrito aí num documentário do Discovery acerca de um camarada que desenvolveu uma fobia por aves, né? Uma experiência malfadada que ele teve com uma galinha no passado acabou gerando nele um quadro fóbico por qualquer tipo de aves, né? E como ele vive numa cidade, num grande centro de cidade, ele só tem ali no máximo a companhia de alguns pombos, mas como ele consegue se desvencilhar com facilidade dos pombos, então isso não exerce maiores prejuízos na vida dele como um todo, e ele então convive com aquela fobia. O fato é, onde exista algum braço da ansiedade, seja na forma de pensamentos obsessivos, seja na forma da ansiedade específica, seja na forma de fobias específicas ou uma fobia mais generalizada como a fobia social, esse tipo de mecanismo ele tem potencial de espraiamento. Como assim, Felipe? O que você está querendo dizer? É porque isso move determinados comandos neuroquímicos fisiológicos que produzem um determinado estado de humor e de temperamento dentro da gente. De modo que, uma vez que algum dos braços da ansiedade esteja presente, por mais que você resolva uma determinada área, mas deixe quieta uma outra área, essa outra área que você não mexeu vai acabar espraiando o mecanismo ansiogênico para outras áreas mais cedo ou mais tarde. Por isso que a ansiedade a gente não se trata pela metade. A gente precisa detectá-la e trabalhá-la até que os nossos movimentos subjetivos eles possam atingir um limiar de normalidade como um todo. E isso não quer dizer que você não vá se preocupar, isso não quer dizer que você não vá ficar tenso de vez em quando, isso quer dizer apenas que a ansiedade ela não pode mais nos imobilizar. Quero rapidamente falar também do estresse pós-traumático. É um também dos irmãos de primeiríssimo grau da ansiedade. O estresse pós-traumático, ele é uma experiência, necessariamente resultado de uma experiência traumática num dado período da história da pessoa, porém, cuja reação ela tem
efeito e manifestação tardia, né, na vida da pessoa. Num primeiro momento, a pessoa tem até a impressão de que ela passou por aquele evento conturbado um tanto quanto bem, um tanto quanto legal, mas passar alguns meses, quiçá até anos, alguns poucos anos, a pessoa ela começa a ser visitada por reflexos de sentimentos, sensações e pensamentos que vão produzindo interferências negativas no comportamento e que numa análise fica possível observar o vinculamento com aquele acontecimento lá do passado. Portanto, o estresse pós-traumático ele também é um braço da ansiedade, porque ele vai fatidicamente, a partir de uma experiência traumática malfadada vivida, semear uma semente de catástrofe, de possibilidade de dor e de sofrimento que pode não no primeiro momento eclodir, mas às vezes depois, seja por um movimento espontâneo, ou seja quando a pessoa, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo. A pessoa se divorciou e o divórcio foi muito conturbado, muito aflitivo, acontecendo coisas muito pesadas, mas que mesmo assim, após o seu desfecho, a pessoa que vivenciou a experiência achou até que lidou muito bem, que conseguiu esquecer até com razoável facilidade, que foi impressionante como ela, num curto prazo, conseguiu tirar aquilo tudo da mente, até que um dia ela venha se relacionar novamente. E aí é o que entra aquilo que eu chamo de dispositivo desvelador, que é aquele evento que acaba dando disparo a um processo incubado dentro da pessoa. E aí naquilo em que a pessoa começa a se relacionar, aí é que ela vai ver emergir de dentro dela medusas e ciclopes e todas bestas feras daquilo que aparentemente tinha sido bem resolvido, porém estava apenas incubado e entrou em estado de latência, mas que pela vivência atual da pessoa, aquilo então eclode na superfície da consciência.